Vamos lá? Hoje o nosso assunto é sobre menopausa, dieta na menopausa. Eu sei que é uma fase difícil para você. Eu tenho várias pacientes que passam por isso e de fato é complicado. A maior queixa dessas pacientes é esse ganho de peso aumentado, né? Pô, não consegue segurar o peso. Só que além disso tem outros problemas associados. Então, tipo, a indisposição, uma falta de energia, tem ali os fogachos, tem os quenturões, como é que vocês falam? Calorão, né? Então sente aqueles calorões e tudo isso está associado à sua fisiologia. Então é muito importante que você entenda o seguinte: eu vou te passar algumas ideias aqui na sua alimentação, nós vamos entender a menopausa, nós vamos entender o teu ciclo menstrual, nós vamos entender a alimentação, alguns suplementos base que eu gosto de trabalhar com esse tipo de paciente e, entretanto, porém, todavia, é muito importante que quando você for comprar o seu suplemento lá na Growth, no site da Growth, você use o cupom Nutridani. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá tem sobre tudo, até aquele sprayzinho de óleo de coco para untar a panela, tem lá, acessórios tem lá, garrafas bonitas como essa daqui, tem lá. Então, usa lá o cupom Nutridani, vou deixar o link aqui na descrição, e já aproveita para deixar esse like da confiança. O like da confiança é aquele que você deixa o like agora, para não esquecer. Se até o final do vídeo, pô, Dani, eu não gostei do vídeo, assisti até o final, assisti minuto por minuto, eu não gostei, tira o like. Mas, além disso, pô, Dani, eu assisti o vídeo no momento que fizer sentido para você, por favor, considere se inscrever. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de fato. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: chegam algumas pacientes na consultoria online, aqui comigo, e eu vejo que elas querem achar uma cura para menopausa. Então, eu gostaria de te acalmar. Pô, vem cá, respira, calma. A menopausa, a perimenopausa, o climatério, ele é fisiológico da mulher. Todas as mulheres vão passar. Tem mulheres que pode passar antes, tem mulher que vai passar um pouco mais depois, mas fato é que pelo ciclo fértil da mulher, ela haverá um momento que ela vai gerar menorreia, que ela vai cessar a menstruação. E enquanto o corpo estiver entendendo essa fase, vai ser o momento que você vai sentir todos esses sintomas clínicos que a gente comentou no início do vídeo. Então, uma primeira dica aqui, que eu sempre dou para as pacientes, é: vai lá e tem acompanhamento médico. Cara, é imprescindível. Eu vou te ajudar com a sua alimentação, eu posso te ajudar com o seu treinamento, eu posso te ajudar a chegar a ter uma melhora da sua condição física, mas o acompanhamento médico ele é imprescindível. E por que eu digo isso? Porque às vezes eu pego a pessoa ali, um exemplo, entre 40 anos, 43, 45, a mulher entre 40 e 45 ali, aí ela tá passando por todos esses sintomas, ela descreve para mim na consultoria online: pô, Dani, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, e ela nem se liga que pode ser sintomas desse climatério, dessa perimenopausa. E aí, quando ela vai no médico, meio que já é tarde, já sofreu demais, já passou por toda essa dificuldade. Então, ter o acompanhamento médico, ele é de suma e indispensável importância. Estamos combinados? Agora, a gente precisa entender, porque como ele é um ato fisiológico, você precisa entender como funciona isso em você. Bom, vamos lá, vamos por partes. A menopausa, de fato, seria quando você interrompe essa menstruação, né? Mas ele não é só necessariamente, agora não vou mais poder menstruar. Ele vai ter declínios fisiológicos, também não vou mais poder menstruar e também não vou mais engravidar, por exemplo, porque eu vejo que o pessoal acaba resumindo a menopausa nisso. Na verdade, não. Na verdade, tem oscilações hormonais e declínios hormonais que fazem um grande problema na mulher. Por exemplo, a mulher com baixa de estrogênio, que é um dos sintomas e um dos colaterais, vamos dizer assim, da menopausa, vai gerar ressecamento vaginal, então a mulher pode ter dor ali ao ato sexual, ela pode ter algum tipo de desconforto, ela pode ter mais queda de cabelo. Ao longo da menopausa ali, porque menopausa é uma data, um ano sem menstruar, beleza, então é menopausa. Depois disso a gente considera a pós-menopausa,
Então, ao longo desse processo, passou por isso, você pode ter mais probabilidade de desenvolvimento de diabetes, você pode ter mais probabilidade de desenvolvimento de hipertensão, aterosclerose, enfim. Por quê? Porque mudou a questão hormonal na mulher. E essa questão hormonal, o ciclo menstrual da mulher, ele acontece desde a primeira menstruação e ele vai até a última. Dentro desse período, você já deve ter percebido, com certeza percebeu, que você tinha os sintomas da menstruação. Então, mais próximo da menstruação, a TPM, você ficava inchada, desconfortável, por vezes irritada. Depois que menstruava ali, passavam uns 2, 3 dias, você já tinha mais energia para fazer atividade física. E tudo isso acontecia por uma oscilação hormonal. Qual que é o problema da nossa menopausa aqui, da nossa assim, vírgula, né, da sua menopausa, é que você vai ter essa oscilação hormonal alterada a ponto de ser diminuída em alguns hormônios, para não deixar difícil aqui o teu esclarecimento. Beleza. Agora, se você for no médico antecipadamente, provavelmente ele vai fazer algumas reposições ali, provavelmente vai fazer com que ele vai trazer algum ou outro fármaco para controlar os colaterais. Isso aqui é muito importante, porque esses colaterais é onde que a mulher mais sofre, entende? Agora, passado isso, a gente vem para o teu ganho de peso, que por vezes ele fica, entre aspas, incontrolável para a mulher. Veja, tem um artigo muito interessante que ele fala assim, ele como se tivesse, eu não lembro o título do artigo, mas é como se ele falasse conhecendo mais sobre o ganho de peso na menopausa. Não vou lembrar o nome do artigo agora, mas era alguma coisa assim. E esse artigo ele detalhava muito interessantemente que a mulher, durante esse período da menopausa, ela tem uma capacidade de ganhar meio quilo por ano, ou seja, pelo ato fisiológico, pela diminuição do metabolismo, seria meio quilo ao ano. Ah, Dani, mas eu já ganhei muito mais do que isso. É porque, nesse caso, envolve muito mais questões emocionais relacionadas à menopausa do que necessariamente uma deficiência do seu metabolismo. Sem contar as questões emocionais que a gente conversou, a própria noite. Os colaterais desses sintomas clínicos. Por exemplo, a mulher agora já não consegue mais dormir bem à noite. A falta desse sono, essas insônias, esses acordares à noite, essa perturbação do sono já impacta diretamente no teu ganho de peso como um todo, porque você muda toda a tua estrutura metabólica. Você mudou a rotina do teu ciclo circadiano, é o suficiente para o teu metabolismo ter alterações e, por exemplo, ter uma diminuição da tua capacidade de sensibilidade à insulina. E isso faz com que você tenha mais glicose circulante. Percebe que a glicose mais circulante pode gerar ali mais gordura, né? Por isso que muitas teses de dietas da moda tá associando, tem que ter uma baixa da insulina porque a insulina ajuda no ganho de gordura. Eles não estão errados, mas é limitada a informação deles. Logo, para você aqui é a mesma coisa. Então, tem mais glicose circulante, pode ter mais desenvolvimento de gordura, o que pode culminar em outras comorbidades. Entende? Então, existem esses tipos de colaterais. A mulher, quando não dorme direito, por exemplo, a mulher, o homem, enfim, né? O ser humano, quando não dorme direito, ele muda até mesmo a percepção de fome dele. Então, nós temos a grelina, que é um hormônio secretado no teu estômago, que ele traz mais sensação de fome. Nós temos a leptina, que é um hormônio que, quando secretado, quando disposto, ele traz mais sensação de saciedade. E beleza, quando você dorme mal, você vai ter esses hormônios alterados. Então você vai ter mais percepção de fome, você vai ter mais grelina ativa e menos leptina. Consegue entender essa linha de raciocínio? Então, ela já vai ter mais vontade de comer, ela vai ter mais apetite, mais fome. Beleza. Só que ainda assim, quando você não dorme direito, por exemplo, você vai ter maior capacidade não, você vai ter menor seleção alimentar, ou seja, você vai ter o desejo de comer e você vai pensar
por exemplo, em um doce, em um chocolate, em algum alimento que te traga um certo conforto. Você não vai falar assim, nossa, estou com fome, que vontade de comer uma salada com arroz, feijão e um frango. Percebe as coisas vão se conectando? Então, não necessariamente que o metabolismo está tão baixo a tal ponto de não responder uma dieta de deficiência de calorias e você ter um bom resultado. Entende? Claro que também nessa fase as obrigações da vida elas vão alterando também. Então, às vezes, nos dias de hoje, né, a pessoa tem que continuar trabalhando, às vezes a pessoa tem que já, sei lá, cuidar do neto, cuidar do filho, ou às vezes tem muita demanda profissional, chegou num status profissional que exige muito mais dela e não tem tempo. E vamos dar um exemplo meu. Eu particularmente, eu gosto muito de treinar. Não vou dizer que eu vivo para treinar, mas eu separo minha agenda para isso. Mas eu percebo que a cada ano que está passando, mais responsabilidade eu tenho no meu trabalho como um todo, já são mais de 10 anos, aí, desde 2012 trabalhando na área fitness, e a cada ano parece que mais demanda de mim, porque obviamente a gente vai tendo um crescimento. Então hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu fiquei mó feliz porque eu consegui alterar meu horário da natação do meio do dia, que seria ali no horário do almoço, para amanhã. E por quê? Porque eu já pensei assim, cara, assim eu vou ficar mais horas no consultório e vou conseguir cumprir minhas demandas. Então, ao longo da vida, as tuas prioridades também podem ir mudando. Aí você coloca a culpa assim, tô na menopausa, estou ganhando mais peso. Mas nem sempre é por aí, saca? Nem sempre. Às vezes você vai pegar e é por conta das suas prioridades. Um ponto muito interessante, e esse aqui eu estava conversando com a minha terapeuta, inclusive, que além de minha terapeuta é minha paciente, ela tem uma... Ela está passando pelo climatério ali, né, essa fase inicial, vamos dizer assim, da menopausa, e já é identificado pelo médico, porque tem ali o histórico genético de ser algo um pouco mais precoce e tudo mais. E ela falou, Dani, agora as coisas estão muito mais difíceis na questão da motivação. Então fazer a dieta tem que estar muito mais motivado e a baixa capacidade de querer treinar, aquela vontade do treinar também diminui exponencialmente. Então aqui é outro ponto que a gente tem que trabalhar. Porque se você precisa de mais energia, vamos olhar assim, pô, fez os exames. Aí vitamina B12 tá baixa, vitamina D tá baixa. Às vezes o ferro, né, na menopausa ali, a gente acaba suplementando ferro na mulher também, porque também está envolvido com o teu sistema energético. Pô, aí você começa a ver que existem os colaterais da menopausa. Então, pô, começou a declinar esses vitaminas e hormônios, que nem eu comentei aqui com você, minerais também, e isso faz com que você tenha essa baixa de energia, junto, adicionado ao problema mesmo da disposição como um todo, somente pela menopausa. Só que aí derrubou as tuas vitaminas, aí você vai ter mais desmotivação ainda. Esse é o ponto interessante. Parece que agora você vai precisar brigar muito mais com essas circunstâncias para conseguir chegar a ter um resultado. E existe um detalhe muito interessante, que é agora para a mulher como um todo. O que eu observo com as minhas pacientes de consultoria online? Que elas têm muito mais, elas precisam comer menos, né? Ah, Dani, mas vamos dar um exemplo assim, eu gasto de energia total no meu dia 2.300 calorias, 2.500. Então se eu fizer uma dieta de 1.600 vai dar certo? Cara, possivelmente vai dar certo, mas o que eu acabo observando? Que normalmente as mulheres têm respondido bem quando elas ficam numa dieta um pouco mais baixa do que isso. Até recentemente veio uma paciente que ela queria comer mais, porque ela viu na internet, porque viu blogueiro, porque viu não sei o quê, porque viu especialista XYZ dos Estados Unidos. Falei, tá bom, cara, vamos começar o teste. Aí entrou na consultoria online, comecei a fazer ali as prescrições. Quando eu fui encontrar o set point dela, ela estava lá entre 1.300 calorias, foi o que o físico dela mais respondeu. Beleza, contra a lei da termodinâmica, a gente não tem o que discutir. Se a pessoa gasta mais calorias e consome menos, ela vai ter um bom resultado.
mas observe que um set point interessante para a mulher é entre 1.300 calorias, 1.400, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Estou dizendo assim, num geral, em tese, a pessoa responde dessa forma. Beleza, por que eu estou dizendo isso? Porque então você já está desmotivada a fazer uma atividade física. Você tem que pegar mais no tranco, tem que, puta, Dani, eu vou na força da bênção do ódio para fazer a atividade física. E aí você já tem mais vontade de comer. E aí, para você ter um bom resultado, você precisaria ter uma dieta segurando um pouquinho mais no consumo calórico. Percebe que você tende a furar mais a dieta devido às circunstâncias da menopausa, logo você também não consegue gastar muita energia. Então fica um negócio que você literalmente tem que ter uma consciência de fato do que está acontecendo. E um ponto interessante é que, agora é a hora que talvez você saia do vídeo, mas não existe uma dieta específica para a menopausa. Veja, você é um ser humano, às vezes a pessoa vem, não sei o que o médico fala para ela, ou o que ela assiste, que ela acha que ela virou um alienígena. E não, você vai ter que consumir proteína, você vai ter que consumir carboidrato, você vai ter que consumir gordura. E em nenhum paciente, eu dei um set point aqui sobre 1.300, 1.400 calorias, mas nenhum paciente para mim é estático, tem que ser assim. É sempre dinâmico. Então como é que você responde essa alimentação? Vamos encontrar o teu consumo calórico. E beleza, por que eu estou dizendo isso? Porque então não tem mais uma dieta, tem que ser esses alimentos. Não. O que a gente observa é o paciente. Pô, já tem traços de uma glicose alterada, então tem que consumir um pouquinho menos de carboidrato. Não, pô, tem uma sensibilidade à insulina muito boa, glicose basal tá excelente, triglicerídeo tá ok. Pô, show de bola, vamos colocar um pouquinho mais de carboidrato e vamos incentivar ela a treinar um pouquinho mais pesado. E recentemente, ontem inclusive, eu recebi uma paciente que os exames estavam tudo certinho, mas virou a idade, a glicose e a insulina começou a subir. Opa, vamos reduzir o carboidrato. Mas isso é uma regra para a mulher que está na menopausa? Não, um caso específico. Pode ser que seja um sintoma parecido em várias mulheres, mas não é necessariamente uma regra. Todas vão ser assim. Vamos dar um exemplo. Devido à idade ali, às vezes passou por uma retirada de vesícula. Então, o consumo de gordura dessa mulher vai ser menor, mas não porque é uma dieta específica para menopausa, mas sim uma característica clínica da paciente. Entende? Pô, a paciente tem uma ureia mais alta e tal, tem uma creatinina mais alta, pô, então vamos segurar um pouquinho na proteína, porque afinal é uma característica dessa paciente, mas não é uma dieta específica da menopausa. Entendeu, meu amor? Veja, você não é uma alienígena. Você é uma pessoa normal e vai ter que fazer uma dieta normal. Claro que existem algumas preocupações aqui. Então, por exemplo, a deficiência de ferro que pode acontecer nesse período, então a gente já observa e, se necessário, acaba suplementando. A deficiência de vitamina D, a deficiência de cálcio, tanto que a menorreia, né, o cessar ali a menstruação, ela já começa a inclinar para uma osteoporose. Então nós precisamos ter mais cálcio, mas para melhorar a absorção desse cálcio precisamos ter mais vitamina D também. Às vezes a pessoa tem uma deficiência ou uma insuficiência de vitamina D. Então esses são suplementos importantes para essa paciente. Mas, Dani, eu tenho que suplementar, é obrigatório? Não, depende dos seus exames. Perceba como é um negócio mais amplo e não necessariamente fechado. É isso que eu trago para vocês em diversos vídeos aqui no canal, que não tem nada estático, não tem protocolo pronto. Por isso que, às vezes você fala assim, Dani, mas eu não sei nem por onde começar, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer um exercício, minimamente para me sentir melhor, para ter mais disposição, para minha autoestima subir um pouquinho mais. Aí eu te recomendo entrar na minha consultoria online. Na minha consultoria online eu vou te ajudar a prescrever na sua dieta, eu vou te ajudar a prescrever no seu treinamento dentro da sua capacidade física, porque agora, 40 anos, 45 anos nunca fez atividade física. Agora que vai começar, eu não quero que você seja um atleta. Por mais que o seu treinador e o seu nutricionista seja atleta, você não é. Então, eu vou lá, eu vou te prescrever dentro das suas capacidades físicas, que obviamente vai te desafiar, mas é dentro da sua capacidade física. E tem um detalhe muito importante. Lembra que a gente vinha falando sobre essa questão da motivação? Eu consigo
né? Claro, aqui seria prepotência da minha parte. Mas boa parte das meninas que conseguem ter resultado é porque a gente tem um acompanhamento semanal. E eu vejo que muitas falam assim: ah, se eu não tivesse que prestar contas para você toda semana, com certeza eu teria furado a dieta. Se eu não tivesse que mandar a fotinha do treino lá, eu não teria ido treinar. Então esse acompanhamento semanal ele faz total diferença na aderência ao plano. E para mim, como eu estava te falando, não importa a dieta, não importa a metodologia, mas sim que o paciente consiga seguir o plano. Uma vez que ele conseguiu seguir o plano, nós vamos chegar no resultado desejado. Tá certo? Se fizer sentido para você, se pô, Daniel, eu quero, eu vou deixar aqui o link da descrição também. O site da Growth também tá ali, tá no link da descrição. Mas a consultoria online, clica lá, você vai cair no WhatsApp, vai tirar suas dúvidas e para mim vai ser um prazer poder cuidar de você e eu te vejo do outro lado lá na consultoria online, tá certo? Tchau pra vocês.